Estamos em mais uma edição do Panorama Político. E o nosso programa hoje é mais do que especial. As duas vereadoras de Rondonópolis estão presentes aqui no nosso programa. De um lado, a Marília Ferreira, e de outro, a Kalinka Meirelles. Eu quero até começar falando o seguinte, né? Elas são exemplo de mulheres na política porque elas viraram vereadoras depois de um período desde 2008 que não se elegia vereadoras em Rondonópolis. Então, elas são vitoriosas já por isso. E eu já começo perguntando, primeiro para a Marildes, depois para a Kalinka, que a gente vai fazendo aqui, né? Marildes, hoje você acha que tem machismo na política? Tem. Incrível, mas ainda tem e muito. Você sentiu isso na pele aí, sendo vereadora, assim? Muitas vezes. Mas assim, eu nunca deixei que esse machismo ainda existente pudesse atrapalhar o meu trabalho. A gente aprende ao longo do tempo e a vida pública ela é muito difícil, né? E na vida pública, muito mais do que na vida pessoal, é que a gente sente como que o machismo se aproxima da gente. E você, Kalinka, percebe isso na política? Eu percebo isso de uma forma geral, né, Marildes? Por exemplo, a gente tem que estar sempre mostrando, será que a Kalinka ou a Marildes vão dar conta? Porque a Marildes tem a família dela, é vó, já trabalha, já dá aula, a Kalinka tem uma filha pequena. Então, a gente vê sempre que parece que estão colocando impedimentos para a gente. Então, a gente tem sempre que mostrar, não, nós temos tudo isso, mas nós damos conta do recado. Né? Diferente que talvez não façam essa analogia para um homem. Mas ele também é pai, ele também é avô, ele também Eu acho que toda vez que alguém entrevistou você ou a Marildes, né, vem aquela pergunta, como você consegue conciliar a vida de mãe, mulher, professora no caso da Marildes, corretora de imóveis, jornalista, né? Sempre tem essa pergunta para você. Sempre tem essa pergunta. E é uma pergunta que você faz até na entrevista de emprego. Eu estava conversando esses dias atrás com uma pessoa de RH, perguntar, mas você tem filho pequeno? Aí eu tinha vontade de falar, sim, é justamente por conta disso que eu tenho que trabalhar, né? Então, isso está muito enraizado. E claro que reflete na política. As pessoas até falam, como que vocês dão conta, né? Tantas coisas que vocês fazem. E eu acredito que é justamente porque a gente é muito ativa, a gente consegue conciliar as coisas, mas também consegue ter esse olhar mais sensível, mais dinâmico. Né? Eu vejo a Marildes sempre aí acompanhando no Conselho dos Idosos as demandas dos idosos, né? A gente acompanhando demandas de criança, até porque é o meu público no sentido porque eu já tenho filho pequeno, então a gente acaba acompanhando mais. Então, a gente tem sempre que provar que a gente é capaz. E isso é ruim porque talvez não façam essa mesma pergunta ou esse mesmo comparativo com os homens. Eu pergunto para a Marildes o seguinte, a gente ficou aí até falando no começo, né, desde 2008, a última vereadora eleita antes de vocês foi a Mariúva. Por que esse período tão grande que a gente ficou sem mulheres na Câmara? Tem algum motivo para isso, na sua opinião? Na verdade, quando a gente fala de política, parece que a política ela já é em si um tanto machista, né? E essa questão, eu atribuo a muitas situações, muitos episódios no nosso país, que, na verdade, acabam culminando nas cidades, né? Nessa questão da não eleição de mulheres. Mas todas as vezes, todas as eleições tiveram mulheres candidatas. A imagem de que a mulher sempre foi, dentro da política, laranja, para poder os homens chegar... História, né? Vamos colocar a mulher para completar nossa chapa para vereador, que está faltando. Sempre foi. E eu entrei na política desde 2016, e a primeira vez em que me candidatei, que foi saindo vice-prefeita do seu Rogério Salles, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou ser trampolim para ninguém e não vou ser laranja para ninguém. Todas as vezes que eu entro para disputar de igual para igual. Mas essa lacuna, né, dentro da Câmara Municipal de Rondonópolis de mais de 12 anos sem uma mulher é muito complicado, né? E o bom que eu e a Kalinka rompemos com esses paradigmas. Eu sempre digo a ela que nós duas somos espelhos para outras mulheres, e eu acredito que na próxima campanha vão ter muitas mulheres que não vão ser laranja, que de fato vão disputar de igual para igual. Até mesmo porque com essa nova regra, a chapa que não tiver uma chapa de mulheres forte, dificilmente vai conseguir eleger vereador. 30%. Exatamente. 30%. Né? Então tem que ter mulheres fortes. Fortes que eu falo, não fortes em número de votos. E assim, Lucas, o que eu analiso também? E aí é onde entra a questão familiar.
A gente precisa muito. Tanto o homem quanto a mulher, é que o homem acaba ele sendo um pouco mais impositivo. E as mulheres já têm isso, né? O paternalismo. De falar, não, essa aqui é a profissão, ele pode seguir, ele pode chegar tarde em casa, ele não precisa fazer almoço, ele não precisa dar conta da casa. Então, esse é o trabalho dele. E para nós, mulheres, a gente tem essa barreira a enfrentar, né? Não, mas quem que vai cuidar da nossa filha? Então, desde o começo, isso foi muito bem conversado comigo e com meu marido. Olha, eu vou sair para uma campanha, cansei de fazer campanha, às vezes não tinha com quem deixar, porque minha família até então não tinha ninguém aqui. Levava a Fiorella pro comício junto comigo, balançava a bandeira e falei, vai aprender que a vida não é fácil desde pequena. E o meu marido sempre compreendeu muito isso, na época ele viajava bastante, porque era veterinário de fazenda. Depois para vocês, mas continua. Então, e aí, quando a mulher sai candidata, que ela percebe essas mesmas dificuldades, que às vezes o marido fala, mas meu almoço está pronto, minha janta não está pronta, mas você passou o dia inteiro fora, mas você ficou conversando com um monte de homem, a gente conversa com um monte de homem, a gente conversa com um monte de mulher. Entendeu? E isso daí também faz com que, às vezes, durante o período eleitoral, as próprias mulheres desanimem. Olha, poxa, mas é tão difícil. E ainda, às vezes, eu não tenho o apoio da minha família, ainda tenho essa cobrança, ainda tenho a cobrança de chegar em casa e o mundo nas minhas costas. Então, eu acredito que durante o período eleitoral também nós somos muito cobradas. Aí eu pergunto, né? Você já até me respondeu, mas eu vou comentar com o marido. Os maridos apoiam? O seu marido te apoia na política? Depois você comenta. Lá em casa, assim, meu marido é muito mais político do que eu mesma, né? Sempre me apoiou, ele abriu mão, inclusive, de sair candidato, né? Porque ele já saiu uma vez, de sair candidato, porque ele disse que eu tinha muito mais potencial para a política. Então, assim, lá em casa é 100% de apoio. Me acompanha, viaja comigo, me dá ideias, faz críticas. Cobra também. Cobra acompanha a sessão. Tempo todo, acompanha a sessão. De vez em quando ele fala assim, eu estou aqui para te proteger. Eu falo, proteger de quem? Mas, assim, o apoio é 100%, né? Eu também sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu ainda acho tempo para cozinhar, mesmo que, igual no dia de hoje, eu chego em casa, eu fiz o almoço correndo. O que tinha de almoço? Fiz carne moída com batata, mas eu não deixei de fazer o almoço. Tá ótimo. Né? Sim. Então, mas é muito tranquilo. A nossa produtora aqui, a Camila, ela falou, Lucas, você tem que fazer uma pergunta, né? E eu vou fazer a palavra sororidade no meio político. Tem sororidade no meio político? Não. Falta muito. Falta muito. É algo que nós temos que aprender, né? Mas, assim, eu não estou falando da Marildes e da vereadora Marildes e da vereadora Kalinka. Tá falando da política. Eu falo que, em si, a gente aprendeu isso. Nós duas aprendemos. Porque a gente tem perfil... Nossos perfis são completamente diferentes. Esse é um aspecto interessante, né? Perfil ideológico diferente, perfil de posicionamento na Câmara diferente. Não estou falando que a Marildes está certa ou que a Kalinka está errada, né? E nem que somos inimigas por conta disso, de forma alguma. A gente Tipo conversa, assim, se você coisas. precisar ter um embate com a Marildes para defender uma ideia, é óbvio que você vai ter e a Marildes também. Mas isso sabe não o que quer eu dizer vejo que você- bastante? Eu e a Marildes, nós temos alguns perfis diferentes, mas nós temos focos parecidos, que é trabalhar com a mulher, trabalhar com a família, trabalhar com a criança. Talvez de óticas diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. Porque, assim, na verdade, quando eu gosto dessa palavra, né, da sororidade, mas, assim, eu sempre falo dela, porque a inimiga, às vezes, socialmente da mulher, estou falando socialmente, não é o homem, é a própria mulher, porque nós fazemos críticas da bolsa que a mulher usa, do sapato, do cabelo, da unha, né, quando ela tem posturas que, às vezes, muitas mulheres gostariam de ter, mas não têm a coragem, e aí nós somos aquelas que criticamos. Então, assim, eu aprendi a ser educada nesse sentido. Hoje eu não mais faço nenhuma crítica à mulher. Eu acredito e quero que seja assim. A mulher ela tem que estar onde ela deseja estar e fazer o que ela desejar querer fazer. Tudo tem consequências nessa vida, então que cada um arque com suas consequências. Mas de minha parte, críticas eu aprendi que eu não devo mais lançar. Sim. Perfeito. Kalinka e Marildes, uma pergunta. Quando vocês não estão no dia a dia da política, porque o dia da política é estressante, né? A sessão lá é estresse quase que a sessão inteira, né? Muita discussão e tudo mais, muita pressão e tudo mais. O que você faz no seu momento de lazer? Primeiro você e depois a Marildes. Marildes, agora lascou. Eu nem sei se eu tenho momento de lazer mais, Lucas. Depois que a gente entra pra política, é tanta cobrança, de fato, e é tanta gente realmente que está precisando. E por mais que às vezes você esteja um momento com a família, né, as coisas chegam até a gente, é difícil você falar, agora eu não vou falar, agora eu não vou atender. Eu não sei, assim, eu acho que eu tiro um tempo para minha igreja,
né, E para talvez agradecer a pra descansar Deus, e dormir, né, né? e um tempo, eu gosto de ter um tempo com a minha filha, porque além da correria à noite também estou estudando, então eu tento tirar o domingo, pelo menos de manhã para a igreja e ficar um pouquinho com a minha família. Eu gosto muito de ficar, minha família sempre morou fora, então agora que eu tenho a oportunidade de estarem perto, quero fazer um churrasquinho, alguma coisa assim, mas já cansei de estar no meio de churrasquinho, aconteceu alguma coisa, falar, ai meu Deus, E e você, agora? Marisa, é igual a Kalinka nesse momento de Eu lazer. confesso que eu priorizo algumas coisas, né? É muito corrido mesmo. Às vezes eu olho no telefone, tem alguém pedindo ajuda lá na UPA, tem alguém pedindo isso, eu saio, vou atender. Mas assim, eu tento priorizar, por exemplo, o meu domingo. O meu domingo eu gosto de ir para a cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de tomar minha cerveja cozinhando, é o momento que eu tenho de tomar minha cerveja, cozinhar. E, por incrível, Lucas, você sabe o que eu gosto de fazer? E eu não deixei de fazer. Eu gosto de assistir filmes. Às vezes Eu sempre falo de algum filme. assisto o mesmo filme 3 vezes, porque eu começo a assistir, vai até na metade, depois não termino. E volta de novo. Mas eu ainda priorizo. Por exemplo, ontem essa madrugada, era 2 horas da manhã, eu terminei uma série que eu comecei há mais de 3 meses. Caramba. Né? Mas eu cheguei ao final. E aí eu falo que isso é lazer. Gente, a gente está encerrando aqui, eu tenho uma lembrancinha para Marildes, queria que Opa! a Marildes abrisse. Uma lembrança também para a Kalinka, que eu queria que ela abrisse também. Vai. Que eu vou explicar, ou tentar explicar, o sentido dessa lembrança. Né? É um presente simples, simplório, mas que tem um sentido. Né? É um espelho. O espelho é que vocês, né, naquele momento de tensão, vocês se olharem no espelho e verem que está tudo bem. Legal. E o batom, que representa legal. o empoderamento feminino, né? Aham. Talvez o maior símbolo de empoderamento é o batom. Então, legal. o espelhinho, o batom, é uma pequena lembrança, singela lembrança aqui do nosso Que programa bacana, para vocês, né? Aqui, ó. Para vocês Espelho. poderem, né? Legal. Ai, que Para legal. vocês se De olharem perto, no de espelho no longe. momento que vocês, né? Então, vocês se olharem e o batom, né? Realmente. Singela lembrança. Gostei. Né? Empoderamento. Eu queria agradecer a participação tanto da Kalinka como da Marildes, que hoje são as mulheres mais representativas de Rondonópolis, com todo respeito às demais, pelo cargo que elas ocupam e pela conquista que elas tiveram durante todo esse período, né? Então, elas representam muito. Ficou bom? Ficou bom, ficou bom. Nós já teve vice-prefeita, né, que foi a dona Marília Salles, Sim. a Valéria Bevilacqua. Sim. Dona Marília foi a primeira mulher a sentar na cadeira de prefeita e despachar como prefeita. A gente sonha que um dia ou a Marildes ou a Kalinka, né, sente lá e também despachem como prefeito. Queria agradecer. Eu costumo dizer que a minha maior vontade, Maria sabe disso, acredito que ela também compartilha desse desejo, é de ver mulheres em posições importantes, não pelo cargo, mas pela importância mesmo que é de você pensar, por exemplo, num atendimento melhor numa UPA, num atendimento melhor na escola, num atendimento melhor, de repente, no peazinho infantil, algo que seja mais acolhedor, que atenda essas crianças melhor, entendeu? Então, são detalhes, né, que a gente vê. Então, eu queria ver muito mais vereadoras, pelo menos metade da Câmara ali, cheia de mulheres, que a gente ia deixar o corredor bem cheiroso. Sim. E bonito também. Não, e aumentar o nível do debate, porque é bonito ver a mulher debatendo. Sim. Né? O homem, ele no debate, eu não vou dizer que ele perde a estribeira mais rápido. Mas a gente fica com medo, né, de Mas- sair uns tiros aí de vez em quando. O homem é mais passional no debate, a mulher é mais cerebral. Sim. Ela pensa Verdade, mais. verdade. Queria agradecer e deixar as considerações finais da Marildes e da Kalinka. Bom, Lucas, eu quero agradecer, né, a oportunidade sempre de falar e agradecer esse momento, principalmente nesse mês de março, né, porque a gente ainda tem muita coisa para lutar pelas mulheres, né, são muitas mulheres mortas, muitos filhos órfãos, muitas mulheres que ainda morrem de câncer por não ter acesso a exames, muitas mulheres que não têm moradia, muitas mulheres que não têm comida na mesa, muitas mulheres que perderam a sua dignidade porque nem emprego têm. Então, assim, eu não gosto muito de comemorar, sabe? Porque a gente tem muita coisa para fazer. E eu sonho que tudo isso um dia fique para trás. E quando, né, eu já tenho 57 anos, Kalinka ainda tem muita coisa pela frente, que eu possa olhar para trás e dizer assim, olha, eu fiz parte de um processo político
que ajudou as mulheres a saírem de todas as dificuldades que elas enfrentaram e que se ver livre, né? É um sonho, é utopia, não sei, tudo é possível, né? A gente aposta nessa nossa força, nessa nossa determinação, porque somos mulheres determinadas. Às vezes você fala assim de utopia, né? O voto feminino veio através das mulheres. Sim. Quantas conquistas que nós tivemos ao longo desses últimos anos? Se não fossem essas mulheres que um dia lá atrás, onde se a gente fala que hoje é difícil, imagina, sei lá, 30, 40, 60, 90 anos atrás, o quanto que era difícil. Então, a semente ela só germina a partir do momento que você coloca ela na terra e que você vai regando, regando, regando. Então, hoje nós estamos colocando essa semente, hoje estamos regando essa semente para que a sua neta que você tenha, a minha filha que eu tenha, colha, né, qualidade de vida, que ela não viva relacionamentos abusivos, que a gente consiga explicar, né, a respeito do empoderamento feminino, que vai desde os relacionamentos até o mercado de trabalho, até ser respeitada, até ter posturas, né, que a gente cobra da nossa sociedade. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, eu acredito que é uma sementinha que ela vai produzir no tempo certo. Nós moramos numa cidade que tem uma taxa enorme de mulheres, né, que está entre os primeiros dos municípios com feminicídio. Então, a gente precisa Estamos em primeiro lugar no estado de Mato Sim, Grosso. em feminicídio, isso acho que 7, se eu não me engano, feminicídios. Então, isso é um número ainda muito alarmante. Retornou agora a Patrulha Maria da Penha com a Tenente Alice e a equipe, as meninas estão com ela auxiliando. Isso já é mais um passo, né? Eu vejo a sua luta em relação a ter a Secretaria da Mulher, uma pena, né, que a gente, de repente, não tem essa visão de um gestor municipal dessa importância, que é um projeto seu que você buscou lá em Cuiabá, essas orientações. Mas a gente agora está fazendo a Procuradoria da Mulher. Amanhã nós já vamos né? lançar a Procuradoria e a Sala da Mulher da Câmara Municipal. Então, são pequenas coisas que eu tenho certeza, Marildes, que daqui 10 anos vão falar, caramba, eu fui atendida lá naquela sala, lá na Procuradoria da Mulher, que foi a Marildes e a Kalinka que estiveram lá nos ajudando. E talvez essas mulheres queiram ser candidatas, queiram vir para a vida pública, queiram dar a sua contribuição. Então, isso para mim já é já é um grande passo, é uma grande vitória para as nossas mulheres, para minha filha, que eu quero deixar aí um exemplo de trabalho, de legado, para ela olhar para trás, como a tua neta e teus filhos, e falar, caramba, minha mãe é guerreira mesmo, tem que seguir o caminho dela. E é isso que a gente deixa. Com certeza. Obrigado, Marildes. Obrigado, Kalim, que a gente volta numa próxima edição do Panorama Político. Obrigada.